Opa, opa, opa! Hoje o nosso desafio aqui do dia a dia da obra, para quem nos acompanha, vamos enfrentar hoje aqui um muro. O muro, por sinal, ele é bem alto, deve ter aí perto de uns 4 metros esse muro, é bem alto, a dimensão dele é bem alta e o desafio nosso hoje é preparar esse muro para poder pintar ele. E aí, o que rola, né? Para quem trabalha no dia a dia na obra, sabe que lixar um muro desse na mão, né? Colocar escada e subir e lixar na mão é bem complicado. Então, o muro ele fica com o reboco aqui, fica com algumas areinhas, alguns detalhes aqui que precisa dar uma lixada para poder ficar legal para receber depois uma massa ou às vezes a pintura direta, né? Então não tem como, é quase que impossível você lixar um muro desse totalmente na mão, né? Então nós desenvolvemos aqui uma ferramenta, nós vamos mostrar para vocês essa ferramenta em ação agora. Viu essa ferramenta em ação? Ela é bem legal porque ela rende muito a passada. É uma ferramenta que ficou bem bacana, ficou leve, ela ficou articulada e é uma ferramenta que eu vou ensinar vocês a fazerem agora. A gente vai lá para dentro da obra e eu vou fazer passo a passo mostrar essa ferramenta, como que a gente fez e como ela é articulada, qual os detalhes dessa ferramenta. Essa ferramenta ajuda muito aqui na nossa obra e espero que ajude vocês aí. 2000 anos depois. Opa, 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 continuando aqui o nosso dia a dia na obra, eu vou mostrar para vocês o pad que a gente fez para lixar o muro lá. O muro é mais bruto, mais rústico, né? E aí nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês, nós temos aqui aquele pad que a gente compra na loja, né? Aí pro pessoal que fala, pô, mas essa ferramenta aí de vocês já existe, tal. Realmente existe, é uma ferramenta que a gente compra na loja, um pad, custa baratinho, uns 20 contos aqui. Ele é muito levinho, cara, ele é leve, de plástico. E aí não dá pra você colocar aquele torque no muro, você sabe, quem trabalha bruto sabe que lá é rústico, o negócio é alto, tem que ser um negócio mais pesadinho, que você consiga colocar mais pressão, né? Pra poder tirar os rebarbos do muro, aquelas massas que ficam, aquelas escorridos de massa, aquelas areinhas do muro. Isso aqui é pra lixar um teto, uma coisa bem singular mesmo, uma coisa simples aí. Pra você lixar um teto, gesso, é tranquilo, é legal pra caramba esse pad comprado. Legal, vamos lá, olha, eu tenho aqui uma madeira, um pedacinho de tábua que nós cortamos. Essa tábua ela tem 15 centímetros de largura por 28 de comprimento. 28 por 15, uma madeirinha qualquer. Essa aqui é uma madeira, na verdade, uma madeirinha de guarda-roupa. Aí nós temos aqui duas cantoneiras L, essas cantoneiras elas têm 14 centímetros. Uma cantoneira de alumínio aqui, na verdade, cantoneira L. Tudo pedaceira, coisas de obra mesmo. A gente tem 2 pedaços aqui de cantoneira. E como nós vamos fazer? Nós vamos montar essas 2 cantoneiras aqui. E nós cortamos também uma madeira, um sarrafo, na verdade. Esse sarrafo ele tem 7 centímetros aqui de largura por 1 e pouquinho, 1,10 de comprimento. E nós fizemos uma ponta arredondada nele com um furo aqui. E na cantoneira também, nós fizemos um furo nela. Então, qual que é a ideia aí? É montar esse cabo nessas 2 cantoneiras com essa madeira. E aí nós vamos prender a lixa nela para poder virar uma lixadeira manual. Vamos lá, o nosso mestre aqui vai montar a ferramenta para a gente. E vamos aprender como funciona. Então, estamos utilizando o parafusinho normal nas cantoneiras. E prender essas cantoneiras bem, fixar bem elas na madeira, né? Para poder... O parafuso ele tem que ser curtinho para não atravessar a madeira, né? Não pode atravessar a madeira aí. E aí a gente está fixando essa cantoneira já na largura aqui da madeira certinho, né? Para poder ficar já no esquema aí, na largura certinho. Então vamos já fixar. E aí o que vai acontecer? Essa ferramenta ela já vai ficar pronta aqui na obra para a gente utilizar para outras situações, né? A gente tem, às vezes, dá para lixar teto, aí só você trocar a lixa, dá para lixar pontos mais altos.
Na verdade, como a gente vai utilizar no muro ali, ela vai servir para quebrar aquela areinha, né? E agora nós vamos colocar o parafuso aqui nesse buraco que tem na madeira que nós fizemos aqui e encaixar lá. Esse parafuso que nós vamos colocar é um parafuso fácil de tirar depois, que nós estamos colocando aquela porca borboleta nela para poder parafusar com a mão mesmo, apertar mais, menos, enfim, né? Então aquela borboletinha que a gente está usando aí para parafusar. E aí essa lixadeira ela vai ficar fantástica no caso do muro ali para tirar aquelas areinhas, aquelas rebarbas, né? Para poder correr depois um selador no muro e pintar. Então essa lixadeira ela vai ficar bem prática para essa situação. Ó, montamos aqui então numa madeirinha de 15 centímetros por 28, uma madeirinha. Estamos colocando uma cantoneira L aqui de 14 centímetros e uma madeira aqui de 7 centímetros de largura. E aí ela fica articulada, tá vendo? Fica flexível, articulada. Agora vamos fixar a lixa. A lixa que nós vamos utilizar, nós utilizamos essa lixa aqui, ó. É uma lixa bruta pra caramba, uma lixa 50. E essa lixa, quando você tenta colocar ela nesse pad comprado, cara, ela não fixa legal. Isso aqui é muito porcaria. Isso aqui é para lixar, colocar lixa 180, lixa 200 aí para lixar teto mesmo, porque no pega para capar, você sabe que não vai segurar a lixa aí. Essa lixa ela é grossa e a hora que você for botar força lá, pressão, não vai segurar, não adianta. Isso aí é ferramenta ferramenta leve, né? E agora aqui a gente vai usar uma ferramenta mais bruta. Então vamos utilizar essa lixa. Vamos colocar 3 parafusos nessa lixa para travar ela na madeira aqui, ó. E aí o que é legal, essa lixa, você consegue trocar ela de tempos em tempos, nós estamos utilizando uma lixa. Esse tipo de situação aqui é fantástica, ela é extremamente robusta, aguenta ou pega, e aí a gente vai utilizar ela para tirar aquelas caraqueiras do muro lá, de forma econômica, robusta, e vai ficar bem legal. Vocês viram já essa ferramenta funcionando aí, e ela realmente resolve, é uma ferramenta... Para quem gosta de fazer trampo rusticão, é isso aqui, ó. E ela rende pra caramba, ela rende a passada dela, né? É uma ferramenta que fica bem bacana. E aí, ó, parafusamos a lixa, então, na madeira aqui. E aí ela fica bem firme, ela fica bem bacana, fica firme demais essa lixa aqui. E ela come que come mesmo, é uma lixa bem robusta, ela come legal. Então aí a gente fez o cabo, ficou articulado. Fizemos ela arredondada aqui, tem 7 centímetros esse cabo, por 2 de espessura, arredondado com parafuso passante aqui, com uma borboletinha para poder apertar. E essa borboleta, ela dá mais tração, né? Você consegue deixar mais firme, menos firme o cabo na hora de pressionar ele lá na parede. E aí o cabo aqui tem mais ou menos 1 metro, cabo de madeira, e nós fizemos uma engenharia aqui, uma RTA, ligamos esse cabo de madeira a um cabo de alumínio, e esse cabo de alumínio ele é bem comprido aqui para poder a gente conseguir alcançar lá aqueles pontos mais altos, lá no muro, na verdade, né? E aí então, tá aí, é uma ferramenta extremamente robusta, pesada, quer dizer, não é pesada, mas ela é mais firme, né? Ela tem um peso a mais, ela é mais robusta, aguenta essa lixa e ela prende legal a lixa com esses 6 parafusos, 3 parafusos de cada lado. A ferramenta ela fica bem mais robusta, ela aguenta ou pega na hora de esfregar com vontade lá, diferente dessas presilhas desses pads que a gente compra aí articulado de plástico, que ele não aguenta a lixa pesada, você sabe que ele não vai prender com esses bagulhinhos. Desenvolvendo essa ferramenta aí para essa situação. É uma ferramenta que realmente ficou bem bacana. E aí no próximo vídeo a gente vai mostrar uma outra ferramenta que a gente desenvolveu, bem legal também nessa linha para lixar a parede e facilita bastante. Fica com a gente, na próxima a gente arrepia uma nova ferramenta. Curtiu? Soca o dedão no like aí, se inscreve. Um abraço!